Fala, pessoal, bom dia pra vocês. A paz do Senhor. A paz do Senhor, juventude, bom dia. A paz do Senhor, galera, tudo bem? E galera, a gente espera que vocês estejam bem, Com né? certeza. Antes de iniciarmos a nossa aula, a gente quer fazer uma pergunta para vocês que estão aí no chat. Acredito que super acordados, Com né, certeza, Amanda? gente, Todo lição. mundo já enviou o relatório? Eita. Todo mundo já compartilhou esse vídeo? A gente Espero tem que uma meta, que é fechar o relatório até sábado, no caso ontem. Exatamente. Então, se você não enviou ainda, você tá empacando no site seu, não Gente, queria falar, não. Seja um desvairado. Vamos! Isso, bora! Desenrola esse vaso, amado! Posta. Seja. Ai, tem gente que fala assim, não, eu não posto porque depois eu esqueço. Amado, pode postar 5 vezes se você quiser. Pode postar 5 dias, 5 vezes o seu relatório, não tem problema. Mas posta o relatório, amém? Eu acredito, em nome de Jesus. Eu acho que tá todo mundo acordado, né, pastor Eric? Mais que acordado. Depois Não, dessa, Depois dessa, desenrola o vaso, Jesus. Vamos começar a nossa aula? Vamos começar, pessoal, nossa última lição. Então já coloca aí, depois dessa convocação, né, Thay? Coloca a presença no chat. Please. Curta o vídeo, compartilha se você ainda não compartilhou. Mas eles compartilharam. certeza. Com certeza. Amandinha, eu não tenho dúvidas que essa aula vai ser muito legal. Afinal, a certeza. nossa aula é de número 13, a última aula da nossa revista. E hoje nós vamos fechar com chave de ouro. Por isso está aqui Maravilha. nosso pastor Eric. Palmas Então, pra ele, pessoal. todas as dúvidas que vocês tiverem, podem perguntar que o Ele vai pastor estar no Eric chat. vai responder. pode ser no chat também, pode ser. E então, vamos lá? Vamos orar para iniciar a nossa aula? E o convidado especial, né? Já se apresentou, mas todo mundo conhece. É isso aí, Mateus. Então vamos orar para iniciar, pastor? Oremos. Grandioso Deus eterno Pai, te agradecemos nesta manhã mais uma vez, Pai. Pedimos aqui que o Teu Espírito Santo nos conduza e que a Tua palavra seja guardada em cada coração e em cada mente nesta manhã para a edificação, Pai, das vidas, ó Pai, que irão, ó Pai, compartilhar junto conosco dessa lição, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, já que vocês, né, estão aí ligados, tá aqui nosso Elias e nosso Eliseu, nossos, o Porção profeta dobrada. e o aprendiz, o Porção fã. dobrada. Porção dobrada. Vamos, então, ler o nosso texto principal da aula de hoje, que diz assim: A Tito, meu verdadeiro filho, segundo a fé comum, graça, misericórdia e paz da parte de Deus e Pai e da do nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Tito 1:4. E assim é muito legal, Thay, porque a gente já estudou nas últimas lições, né, as 2 cartas de Timóteo. Foram lições maravilhosas, aprendemos demais. E hoje vamos aprender sobre mais uma carta para um jovem pastor, que é Tito, né? Tanto é que o título da nossa lição é Tito, organizar a igreja em Creta e reprimir os falsos doutores. E o que é interessante saber também é que essa carta de Tito, ela foi escrita antes da segunda carta. A gente estudou ela antes, né? Na Bíblia organizada, em que as 2 cartas de Timóteo vêm anteriormente à carta de Tito. E o que é interessante também saber é que Paulo também tinha instruções poderosas para dar para esse jovem pastor, para mais um discípulo dele. E, de fato, antes da gente se aprofundar nessa lição, Mateus, você poderia ler para a gente o texto base da aula de hoje? Com certeza. Vamos abrir nossas Bíblias. Ou revista, quem tiver com a revista aí, em nome de Tainara vai Jesus, abrir né? agora. Alunos abençoados estão com 1, 2, revista e 3. Bíblia. Qual é a referência? Fala aí, Mateus, a referência para nós. Tito, do capítulo 1, versículo 1 até o 9. Tá, glória. Já achou, Tainá? Mateus Marcos, hoje nós Competição, de quem é primeiro. Vamos esperar a Tainara, gente. Gente, eu sou moderna, vou ler digital. Aqui, ó. Achei. Qual é Tito? Tito, capítulo 1, verso de 1 a 9. Oh, glória. Vamos lá. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, segundo a fé dos eleitos de Deus e o conhecimento da verdade, que é segundo a piedade, em esperança da vida eterna, a qual Deus, que não pôde mentir, prometeu antes dos tempos dos séculos, mas a seu tempo manifestou a sua palavra pela pregação que me foi confiada segundo o mandamento de Deus, nosso Salvador. A Tito, meu verdadeiro filho segundo a fé comum, graça, misericórdia e paz da parte de Deus e da do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Por essa causa te deixei em Creta, para que pusesses em boa ordem as coisas que ainda restam e de cidade em cidade estabelecesses presbíteros, como já te mandei. Aquele que for
irrepreensível, marido de uma mulher, que tenha filhos fiéis, que não possam ser acusados de dissolução, nem são desobedientes, porque convém que o bispo seja irrepreensível como despenseiro da casa de Deus, não soberbo, nem iracundo, nem dado ao vinho, nem espancador, nem cobiçoso de torpe ganância, mas dado à hospitalidade, amigo do bem, moderado, justo, santo, temperante, retendo firme a fiel palavra que é conforme a doutrina, para que seja poderoso, tanto para admoestar com a sã doutrina, como para convencer os contradizentes. Amém. Glória a Deus. Vamos introduzir, então, a carta de Tito para vocês nessa manhã. E eu já quero começar com uma pergunta, porque eu tenho certeza que todo mundo estudou a lição. A pergunta é: quais são as semelhanças da carta de Tito com a carta de Timóteo? Pergunta interessante. Tentem responder aí no chat. Eu vou falar para vocês, né? Como se vocês não soubessem. Mas a carta de Tito e a carta de Timóteo foi escrita por Paulo! Uau! Parabéns, Tainara! Outra semelhança é que ambas foram escritas quando Paulo estava preso, né? Como a maioria das cartas que Paulo escreve, Tito também foi escrito quando Paulo ele estava preso, em sua primeira prisão. A gente viu, pastor Eric, que quando Paulo ele escreve a carta de Tito, ele não deixa transparecer em nenhum momento uma tristeza, um peso por estar preso, Verdade. mas ele segue perseverante por fazer a obra de Deus, apesar de suas circunstâncias. Mas por que Tito escreve por que Paulo escreve a carta de Tito, pastor Eric? Então, o texto foi bem incisivo, bem claro aí que o Mateus leu, né? Paulo já tinha passado por Creta, né? Nós sabemos que ele tinha passado por lá e deixou um trabalho meio que inacabado, digamos assim. E ele deixa Tito lá justamente para pôr fim a esse trabalho que teve início, dar continuidade, colocando o quê? Em ordem as questões da igreja ali em Creta. Então, para poder fazer com que aquele povo ali de Creta, os cretenses, né, Mateus, pudesse crescer ali no conhecimento, na graça, na fé salvífica do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, é mais para o primordial, então, dessa carta de Paulo para Tito, é justamente poder fazer a organização da igreja. Perfeito. Então, a gente pode dividir em 4 etapas, então, o que Paulo foi fazer em Creta. Exatamente. A Amanda vai colocar aí na tela, quem quiser anotar. Primeiro, pôr em ordem, né? Pôr em ordem o trabalho que Paulo deixou inacabado ali, Show. na questão da igreja. Segundo, Ajudar as igrejas a crescerem na fé, no conhecimento da verdade e em santidade. terceiro Silenciar falsos mestres. e quarto. Vir até Paulo, uma vez substituído por Artemas ou Tíquico. Então, aí são os 4 objetivos principais Perfeito. da instrução de Paulo. Bem resumido. Exatamente. Anotou? Beleza! Mas então, né? A gente já ouviu falar tanto sobre Paulo, nós ouvimos também falar sobre Timóteo, tanto aí nas lições anteriores. Mas quem realmente foi Tito? Tem uma carta tão pequena sobre ele, falando sobre só poucas coisas. Quem realmente foi ele? Mateus, é uma ótima pergunta. Né? A gente já aprendeu várias coisas sobre esses 2 personagens. Agora, vamos estrear um quadro aqui, na nossa última lição, quadro novo, falando sobre personagens bíblicos. E hoje o personagem principal, é claro, né, Mateus? É Tito. Então vamos com o quadro Quem é Quem na Bíblia? A paz do Senhor, jovens! Tudo bem? Estamos aqui no quadro de hoje. Quem é quem na Bíblia? Na primeira edição desse quadro maravilhoso, estou eu hoje aqui, o vosso apresentador, Lucas Lima, para falar de umas maiores figuras do Novo Testamento. Estou falando de um dos amigos de Paulo. Quem? Não foi Timóteo, mas também começa com T. Isso mesmo, Tito. E para começarmos, Tito foi um cristão de origem grega. Ele teve grande papel fundamental nos primeiros anos da igreja cristã. Ele é conhecido pelo Novo Testamento, só que o grande destaque vai mesmo para uma carta que Paulo escreveu com o seu nome, Tito, contendo 3 capítulos. Em 2 Coríntios, Tito é citado cerca de 8 vezes. Ele passou por um momento muito complicado dessa igreja, confesso. Foi um momento muito complicado mesmo. Sendo que ele foi lá para lá 3 vezes. Das 3 vezes, 2 foi para ajudar na arrecadação de
materiais, coisas para os mais pobres de Jerusalém. E Paulo, o seu líder, fez com que ele fosse para Creta, para que ele organizasse aquela igreja daquela ilha e também designasse um presbítero para ela, que está escrito exatamente em Tito 1, versículo 5. E agora iremos falar algumas curiosidades de Tito. Curiosidade número 1. Provavelmente, Tito, ele se converteu em alguma das pregações de Paulo. Curiosidade número 2. Tito era um dos grandes companheiros de confiança e obreiro de Paulo. Curiosidade número 3. Tito era uma pessoa que tinha uma personalidade muito forte, habilidade de liderança, e ele também era firme e decidido. Curiosidade número 4. Paulo escreveu uma carta para ele, a carta de Tito, com recomendações pastorais para auxiliá-lo no trabalho na ilha de Creta. Auxiliá-lo para que ele escolhesse pessoas certas e também tivesse a postura certa. Esse foi Quem é Quem na Bíblia. Então é isso, vamos voltar para a aula. Uau, que top esse quadro, hein? Parabéns, Grande Lucas. Tito, hein? Muito obrigada por essa participação. Muito legal ouvir sobre Tito, que informações interessantes e fantásticas. Mas assim, agora que a gente já sabe sobre Tito, vamos agora saber um pouquinho mais sobre o contexto em que ele estava, a região que ele estava. E Mateus, você está aqui para participar. É, com certeza. Então vamos compartilhar seus conhecimentos históricos, geográficos para nós. Você que é um cara que Eita, gosta é, de história, você né, gosta de Matheus? falar um pouquinho. Fala pra gente sobre a Ilha de Creta, fala um pouquinho sobre É isso. obrigação minha, né? Se eu não fosse, né? Geografia. Minha mãe é professora de A história. mamãe tá vendo, a mamãe vai aprovar. Vai, Matheus, pode Então, falar né? pra nós. Bom, sobre a ilha de Creta, ela é a maior e a mais populosa ilha da Grécia. E a 5ª maior ilha do Mediterrâneo. Lá surgiu a civilização minoica, que é considerada a mais antiga civilização da Europa, que são de acordo com os registros históricos, né? E sendo uma cidade grega, ali havia uma idolatria muito influente em razão das lendas de Zeus e do Minotauro que surgiram ali naquela ilha, né? Isso eles conhecem. As mitologias gregas. Eles conhecem. Exatamente. Falou do Thor. Rendeu. Pô, misericórdia. Continua. Compartilha que a gente está aprendendo. Bom, mas então, em relação a essas coisas, eu vou pedir para a Amanda para colocar, né, um mapa. Vou colocar aí pra gente, pra vocês. Aqui, não sei onde vai aparecer, mas não. Bom, e nesse mapa que vocês estão vendo aí, é um mapa referente à ilha de Creta nos tempos de Paulo. No caso ali, vocês vão perceber que lá já possuía muito mais de 100 cidades. E muitas delas eram excelentes portos. E uma curiosidade, em relação a esses portos, a cidade de Creta ela tem uma grande influência em relação aos fenícios. Antes do Império Romano, os fenícios eles colonizaram aquela ilha e eles tiveram bastante influência naquele local em questão da religião, em questão até do próprio alfabeto, entendeu? Mas voltando também ao contexto, lá foi justamente a ilha que Paulo esteve durante a sua viagem a Roma, que inclusive foi durante a sua primeira prisão, né? Que Paulo teve 2 prisões, essa foi a primeira prisão dele. E a Amanda vai colocar agora aí uma imagem de Creta atualmente. Gente, que coisa linda. Para quem vai casar aí agora aí, é uma ótima pedida para quem Hashtag tão vai ter uma ouvindo. lua Eu de acho que mel isso aí foi uma agora. indireta. Ai, meu Deus. Gente, é um sonho pra Grécia, tá? Quero dizer não, mas, né? Fala o nome, de onde ficava Creta? Ah. Aonde, Amanda, você falou? Grécia. Ai, desculpa, é sua parte, né? o- É que eu fiquei empolgada com esse negócio de ilha. Exato. Então, Matheus, Creta então era uma cidade-estado. Como que era ali o governo de Creta? Explica só mais um pouquinho, só pra O gente governo de fechar. Creta, ele era um governo monárquico e eram umas cidades-estados. O que são cidades-estados? São cidades que o poder delas ali, Concentrado. elas são concentradas ali naquela cidade. Aquela Perfeito. cidade ali, entendeu? Entendeu? E como é um poder monárquico, absolutista, todo o poder está concentrado na mão do rei. Legal. Gente. Mas entendi, né? Passou o mapa, Creta antes, Creta agora, como que estava localizado, tal. Mas como que eram as pessoas de Creta? Porque cada povo tem um jeito diferente. É. Pastor Eric, fala pra gente como que era, assim,
o povo de Creta. Creta. Vamos falar então sobre como eram os cretenses, né? Isso, cretenses. Os cretenses. Dava na ponta Não da era língua. crente, era cretense. Cretenses. Os cretenses não eram crentes. Alguns não, mas alguns ainda foram convertidos, nós vamos ver mais à frente. Então vamos lá então. Nós podemos dizer, quando Mateus retratou aí, e essa ilha, né, Mateus, que tinha mais de 100 cidades, era bem extensa aí no seu território. E eles tinham uma coisa que nós podemos chamar, Tainara, de sincretismo, né? Fiquei sabendo que o pessoal era bagunceiro, violento, tinham muitas Pois é. crentices, né? Exatamente. Então, esse sincretismo que eles tinham ali era um fenômeno, né? Que eles tinham essa questão de misturar esses elementos de culturas religiosas. Então, de falas filosóficas, crenças de vários tipos. Então, eles faziam essa mistura, digamos assim, e eles tinham essa questão do sincretismo. Eles se uniam, poderiam se unir essas diferentes crenças, esses diferentes conhecimentos religiosos para poder ir contra uma pessoa e contra um inimigo em si, mas eles também poderiam, no sentido figurado falando assim, que eles poderiam também, dentro dessa mesma ilha de Creta, ter vários cultos religiosos de maneiras diferentes, mas voltados para vários contextos filosóficos, contextos religiosos, e tinha essa mistura por completo. Isso que nós chamamos de sincretismo, que o povo cretense tinha muito. Devia ser uma bagunça, então, né? Porque Imagina não só. tinha Não uma tinha referência, ordem. eram Exatamente. várias, né? Exatamente. Eles eram helênicos, né, mano? Que mistura todas as Exato. religiões, todas as filosofias são aceitas e no final não dá nada, né? Então daí você vê a balbúrdia que era dentro dessa ilha de Creta e o trabalho que Tito teria nessa Uau. ida para lá para poder trazer essa organização para essa igreja. Uma balbúrdia. Uma balbúrdia. Eram vários pensamentos dentro Imorais, da mesma né? ilha Uhum. de maneiras diferentes. Show. Então, é muito interessante também que na revista cita, né, um teólogo suíço, eu não sei se essa é a pronúncia, pessoal, eu vou ler, né, o que está escrito, mas é Hans Burg. Será que é isso? Não sei. Mas o que ele fala? Ele fala que a palavra cretense deriva do verbo cretizo no grego, que significa mentir. Ou seja, então eles eram chamados de mentirosos. Mentirosos. Né, eles estão Vou lá na ilha dos mentirosos. dos mentirosos. Então eles já tinham esse nome, né? A pessoa ia falar dos cretenses, os mentirosos. Mas é muito legal que na revista fala que o evangelho havia chegado lá. E que no dia de Pentecostes, inclusive, tinham cretenses em Jerusalém que também receberam, né, essa bênção do Espírito Santo. Então, certamente, muitos lá, cretenses, se converteram e levaram a fé para outros lugares. Então, veja, pessoal, vai de encontro justamente ao nosso segundo tópico da lição. Por quê? Qual era a missão de Tito? Veja, o cenário não era dos melhores, né? Nós temos uma ilha onde as pessoas são conhecidas aos arredores por serem pessoas imorais, pessoas mentirosas e pessoas que tinham uma confusão religiosa. E aí, essas pessoas têm contato com o evangelho e eu quero que vocês percebam que não é um evangelho estruturado como nós temos hoje. Exatamente. E hoje a gente fica assim, nossa, isso está errado, nossa, a igreja tal está fazendo isso, isso não condiz com a Bíblia. Quiçá naquela época, onde a Bíblia ainda não estava canonizada. A igreja estava se formalizando ainda, né? Tudo estava num processo. Então, qual era a missão que Paulo estava dando para Tito naquele momento? Organizar aquela igreja que ficava localizada naquela ilha. E não apenas, Amanda, organizar, mas ele também precisava estabelecer a ordem, o presbitério naquele local. Quem ia tomar conta? Como que ia fazer Exatamente. isso? Estabelecer as ordens doutrinárias naquele lugar, para que as pessoas de Creta, os irmãos em Creta, Os cretenses. para que os irmãos cretenses pudessem... Cretenses? Cretenses, coloca na tela aí. Cretenses. Soletrem, cretenses. Para que os irmãos cretenses pudessem ter acesso ao, vamos chamar assim, né, verdadeiro evangelho, mas à vontade real de Deus para a sua vida moral, para a sua vida sentimental, para espiritual, todos os né? aspectos Exatamente. da vida, assim como nós temos hoje. Exato. É porque lembra que a Amanda trouxe na revista aí atrás que Burke, esse teólogo aí suíço, ele traz justamente sobre essa questão da mentira, que eles eram mentirosos.
Então, justamente para tentar combater essa questão da mentira, imagina o papel de Tito ali presente nessa. Então, não era algo só espiritual, mas era algo moral, como a Tainara falou. Exatamente. Era algo cultural, porque isso era uma cultura deles, era algo que eles tinham isso em mente. Então, eles tinham esse poder de persuasão, esse poder de tentar perverter os conhecimentos. Então, o trabalho dessas pessoas que foram alcançadas ainda lá no Pentecostes era muito maior ainda, combater essas falsas teologias, os pensamentos filosóficos pertinente a essas coisas. Tá? Exato. E pensa que missão de Tito, né? Disciplinar uma igreja. Governar, estabelecer. E não era uma pessoa tão experiente, digamos assim. Exatamente. Era ainda um pastor jovem. Exatamente. Né? Era ainda um pastor jovem. Então, pessoal, só tem mais um comentário para fazer. Antes que o Matheus, assim, pare de ficar me chamando aqui, gente. Porque ele quer fazer mais uma perguntinha aqui. Ele está ansioso para perguntar. Ah, com certeza. Com certeza, né? Aproveitar aqui o pastor Eric. Então, a Tainara estava falando, o pastor Eric também estava citando sobre a questão desse trabalho de Tito, sobre os cretenses, né? De fato, como eles eram chamados. Mas uma coisa que me traz a reflexão para a nossa realidade é como que o evangelho muda a vida das pessoas, a história das pessoas. Porque eles eram chamados de mentirosos, de violentos e vários outros nomes. Só que o que nos define não é o que nós vivemos. Não é essa história que passamos aqui. O que nos define, de fato, é o que Jesus fez por nós, né? E o quanto nós somos receptivos e entregues a esse chamado de Jesus. Então, uma vez que eles foram chamados cá, de mentirosos, de imorais, de violentos, agora eles podem ser chamados de novos nomes, como filhos amados de Deus, né? Como pertencentes ao seu reino. Então, uma nova história ali estava sendo construída, e assim para todos nós, porque nós um dia também fomos reputados com esse nome, né? De como ovelhas desgarradas, de fato éramos, vamos dizer assim, as piores pessoas. Então, Deus, ele não mudou apenas a história de alguns crentes, mas também mudou a minha e a sua história. É verdade. Amém. Glória a Deus. Isso aí. E a Tainara estava falando, Amanda, a respeito da questão dos presbitérios, né? Você falou da instituição que Tito foi mandado para Creta para poder fazer essa organização. E dentro do Novo Testamento, nós sabemos que foi escrito por gregos. Então, dentro do grego, eles têm umas palavras que são denominadas de maneira diferentes, mas que trazem o mesmo sentido. Né? Então, às vezes, quando nós estamos lendo aí, às vezes nós podemos falar assim, poxa, mas eu estou lendo aqui presbítero, ancião, diácono, e eu não estou entendendo nada. Onde aparece presbítero? Quando surge o presbitério? E a gente vai ver que, verdade. Por essa questão da transcrição do grego, ter essas palavras diferentes, mas que trazem o mesmo sentido, quando Tito vai para lá, era para ser um presbítero, um formador, um líder, um pastor ali local, que são as mesmas coisas denominadas diferentes. Quando Jesus surge, ele escolhe 12 pessoas, 12 apóstolos, né? Ainda estava começando a surgir a igreja primitiva. Aí depois, com o passar do tempo, vai chegar uma hora que a igreja vai precisar assistir mais, porque as viúvas, vocês vão lembrar, está relatado no livro de Atos, que as viúvas tinham ficado desassistidas. Elas ficavam órfãs e elas ficavam desassistidas, e não tinha quem na igreja fizesse esse papel para poder assistir mais de perto ou cuidar mais dessas viúvas ou dessas mulheres mais carentes. E aí é instituído, então, nessa igreja, que Paulo fala assim, então vai lá, então escolhe 7 homens santos, irrepreensíveis, e vai lá e separa então a questão do diaconato para poder assistir essas pessoas. Daí então começa a surgir essas questões dessas funções, diáconos, presbitérios. Hoje no meio evangélico, vou falar bem claro, assim, bem abrangente, que não dá tempo, que o tema é muito longo e não dá tempo de eu incluir tudo. Mas hoje, dentro da nossa denominação evangélica, nós temos cargos eclesiásticos para poder trazer uma organização melhor dentro da igreja. Porque se nós deixarmos tudo para um pastor, vai ficar pesado. Então, nós temos hoje pastor, nós temos presbíteros, nós temos diáconos, nós temos missionários, nós temos evangelistas. Então, tudo isso é para uma melhor organização da igreja. Então, quando nós lermos lá no Novo Testamento, presbíteros, diáconos, ancião,
isso está relatando as mesmas pessoas. Mas hoje nós vivenciamos isso para poder ter uma organização da igreja para melhor assistir a todos. Aqui na igreja mesmo, né? Tem os diáconos, os cooperadores e os AUX. Eles AUX se agora. sentem, né? Os AUX, né? Dá um Exato. joinha, um glória no chat. Quem é Se manifestem, AUX. Manifestem, estão animados agora. Eles estão no período probatório, né? É. Experiência aí. Tô fazendo O um ajudante teste. do ajudante. Abençoados, eles são abençoados. Bom, já que falaram em AUX, né? Amém. Levanta a mão, Matheus, tá presente. As pessoas falam que eu sou, mas amém. Né? Então vamos lá. Pastor, é necessário ter um bom testemunho para ser um bom obreiro? É necessário? Não, é essencial. É essencial. Imagina o contexto. Lembra que nós falamos e comentamos aqui a respeito da cultura, que eles tinham uma cultura? Se Tito vai para lá como presbítero, como organizador de uma igreja que estava surgindo lá ainda, que precisava dar continuidade no que Paulo já tinha começado outrora. Se ele vai para lá e se ele não tem um bom testemunho, se ele não tem uma vida ilibada, se ele não é uma pessoa irrepreensível, se ele não cuida bem do seu contexto moral, do seu contexto social, imagina os olhos daquela sociedade que já tinha dominado sobre eles essa questão do sincretismo, essa mudança, essa mistura que eles tinham. Então, para Tito falar a respeito desse amor e dessa graça de Deus, ele precisava de algo moral, ético e espiritual, mas que não só que ele falasse e expressasse por palavras, mas que expressasse também nas suas atitudes. Então, por isso que é importante, a Bíblia não é que Paulo fala para Tito, é que a palavra de Deus nos ensina que o presbítero, que o obreiro, ele deve ser irrepreensível, ele deve ter uma vida ilibada na palavra. Né? Não, sabe o que é interessante ainda sobre isso, pastor? Que Tito não foi para Creta só para corrigir e estabelecer presbíteros, mas também para corrigir os falsos doutores, os falsos mestres. Eita, que é coisa difícil. Gente, não há nada novo debaixo do sol. Exato. Se tem falso profeta hoje, tinha naquela época também. E como vocês estão aprendendo que o contexto eclesiástico do Novo Testamento ele estava se desenvolvendo, naquela época, muito mais problemas haviam. Porque as pessoas queriam inserir no evangelho essa religiosidade que eles carregavam. Exato. Então, eles queriam misturar a sua cultura pagã com o evangelho. E era algo que era inaceitável. E aqui, durante o estudo da lição, eu acho, assim, incrível como que a gente lembra do pastor Jairo em vários sentidos e aspectos. É verdade. Porque vem o nosso querido e amado Paulo, né? E ele só diz o seguinte, né? Ele chama os falsos mestres que estavam agitando a igreja de Creta de desordenados, faladores, vãos, enganadores. E ele Faltou diz... só asquerosos. Né? Faltou só os asquerosos. Desvairados. Desvairados. E aí, dentre esses que Paulo está tentando corrigir ali, ele cita, né, os da circuncisão. E tem jovens no nosso meio que são novos convertidos, que estão novos na fé, e não sabem o que é esse termo, os da circuncisão. Gente, toda vez que o Novo Testamento traz esse termo aí, os da circuncisão, é um grupo de judeus que eles se converteram ao cristianismo, mas eles insistem em querer adicionar ao evangelho coisas da cultura judaica que ficaram no passado. Exato. Então, Cristo morreu na cruz, perdoou os nossos pecados, nós não precisamos mais fazer sacrifícios de bois e ovelhas, certo? Certo, mas esses judeus acreditam que não, nós temos que continuar fazendo sacrifícios. E por que circuncisão? Bom, na antiga aliança, quando você circuncidava uma pessoa, você estava dizendo que ela pertencia ao povo de Israel, ao povo de Deus. Era separada. Exatamente. Mas no Novo Testamento isso não é necessário mais, porque quando nós nos batizamos, nós estamos fazendo isso. Nós somos circuncidados por Deus. Quando nós aceitamos Jesus, temos Jesus no nosso coração, nós fazemos parte do povo de Deus. Mas esse grupo aí desses falsos profetas, eles queriam não obrigar as pessoas que se convertiam ao cristianismo, muitos gentios inclusive,
a se circuncidarem, né? A tirar uma parte ali do prepúcio masculino. Tudo isso, gente, para mostrar uma certa, assim, moralidade, uma capa, né? Para colocar uma capa de santidade, mas não era o que a palavra de Deus estabelecia. Exato. Então, Paulo veio com um chicote, assim, afiado, veio cortando fininho ali para tirar essa galera aí do seu troninho de intelectualismo, de que sabe tudo e querendo obrigar as pessoas a fazer coisas que Deus não pedia. Isso, eles queriam acrescentar, né, no quesito salvação, essa questão das obras, né? Exatamente. E são os famosos judaizantes, que nós chamamos assim. Então, eles queriam implementar ali a questão da circuncisão, a questão da guarda do sábado. Eles queriam implementar algo que já não era mais necessário para aquele tempo, né? Tanto que nós estamos falando de Tito, e Tito era grego, né? Ele não era judeu. Exato. E ele não era circuncidado. Então, quando Paulo andava com ele, que ele acompanhou outros ministérios de Paulo, antes de ir para Creta, tanto que Paulo relatava que ele ensinava sobre o gentio, sobre a questão da circuncisão, sobre aquilo que não era mais necessário. Exatamente. Né? E Tito também não era circuncidado e era grego. Por isso essa facilidade dele maior de falar para os gentios. Gente, talvez falando assim, vocês acham que era só uma briga assim, de ideias, né? Ah, não, eu acredito que é a circuncisão, eu não. Gente, o motivo da segunda prisão de Paulo, inclusive, é isso, né? Exato. É claro que eles usaram isso como um artifício, mas eles viram Paulo com os gentios e disseram que eles estavam introduzindo os gentios no templo. Isso deu uma confusão na cidade. Pegaram Paulo, prenderam, mas a gente sabe dos planos de Deus para Paulo ir para a prisão e evangelizar Roma, mas assim, esse foi um dos artifícios, sim, que eles usaram para prender Paulo. Então, isso era uma coisa, gente, séria naquela época, muito séria mesmo. Seríssima. Tinha uma barreira de divisão dentro do templo, né, entre o gentio, entre os judeus, e eles acreditavam muito que a salvação era só para judeus. Então, quando começa a surgir essa questão dessa igreja primitiva, que Jesus começa a alcançar agora, depois da sua vinda, da sua morte, ele começa a alcançar os samaritanos, começa a alcançar os gentios, é aí que eles começam a entender, então, essa questão desse propósito. Mas antes era uma briga ferrenha. E uma briga desse tamanho, é fato que Tito devia ser uma pessoa que teve que ter muito pulso, né, pastor? Tito, exatamente. ele era assim. Ele tinha um dom, né? Ele tinha um dom. Como nós estamos falando de duas coisas relativas, duas cartas relativas que nós estamos nessa lição por completo, e hoje nós estamos encerrando esse trimestre, nós falamos de Timóteo. Timóteo também que era um jovem pastor, mas ele tinha algo diferente de Tito. Ele era um pouquinho mais mansinho, ele era tímido. mais tímido, exatamente. seguro, A diferença dele para Tito era o quê? Que Tito, ele tinha o dom de ensino. Ele tinha essa veemência no seu ensino, no seu controle, né? Por isso que ele foi enviado para lá. Que Paulo, conhecendo a cidade, a ilha que ficava localizada ali em Creta, o povo cretense, ele logo lembrou de Tito, né, que já tinha sido preparado e enviou A gente Tito para lá. percebe como Deus é estratégico, né? Exato. O Espírito Santo é estratégico e coloca isso também, dando sabedoria a Paulo para enviar pessoas certas, né, para pastorear esses lugares. E, de fato, né, Tito, por ter essa, como foi falado no quadro, por ter essa postura mais firme para enfrentar esse problemão, ele realmente não tinha que ser outra pessoa diferente. Mas não somente nos tempos ali de Paulo, de Tito, nós vimos várias ideologias. Hoje também nós vemos diversos tipos de ensinos, diversos tipos de falácias que nós enfrentamos, principalmente os jovens, tanto em faculdade, tanto no trabalho. Infelizmente também falsos ensinos têm entrado dentro da igreja, como aconteceu naqueles tempos, né? Então, assim, Pastor Eric, qual seria a orientação que você pode dar à juventude como não ser enganado por falsas ideologias? Porque o diabo, ele não mudou as estratégias. Ele é sempre sutil naquilo que ele quer fazer, naquilo que ele quer conquistar. Exatamente. Você vê que nós estamos falando de algo que aconteceu há anos e anos atrás e parece que nós estamos vivenciando hoje, né? Exato, É algo que vivenciamos totalmente ainda nos dias de hoje. Então, como que a gente pode evitar essas questões? Falando para jovens, falando para os jovens aqui especificamente, retendo a fiel palavra, retendo a verdade, retendo o quê? Como é que nós vamos reter essa palavra da verdade, que é o nosso guia, o nosso manual? Participando dos nossos cultos de ensino. Quando? Nas quartas-feiras, no culto de ensino. O pastor tem que falar. Assistindo às escolas bíblicas dominical, que são maneiras de você aprender, e você aprender sobre o quê? Sobre essa verdade. E essa verdade fica enraizada no seu coração, Lendo devocional. que vai lendo o nosso devocional, que é importantíssimo, nosso devocional.
e temos os nossos meses aí de jejum e oração, essa busca. Então, quando você busca isso e guarda isso no seu coração, você está automaticamente se blindando contra esses falsos mestres. Né? Então são práticas espirituais, né? São práticas então, espirituais. Não existe uma nova roda, né? Não. Aquilo que já foi falado antes é o mesmo segmento. Exatamente. Nada que a marcas do evangelho nós não já fazemos aqui. Perfeito. Graças a Deus nós temos um pastor abençoado nesse ponto. É por isso que estamos sendo guardados pelo Senhor, né? Porque estamos obedecendo, estamos em intimidade com Ele É verdade. constantemente. Eu gosto muito do texto que Davi escreve em Salmo 119, né? Ó, quanto amo a tua lei, é minha meditação em todo dia. Meditação não é só uma simples leitura, é você se aprofundar. Exato. É isso aí, gente. É vir na quarta, é vir na sexta, é fazer seu devocional, é prestar atenção na Exato. EBD. Que a palavra, ela vai entrando. Tá sem vontade, faça assim mesmo. É. Isso aí. Exatamente. Fala aí, Matheus. Você tem para falar? Já que pra você quer nós? falar, fala lá. Nossa. A oportunidade com você. Bom, a gente estava observando aí sobre as questões da conduta, né, de Tito em relação para combater todas essas coisas. Sim. Não é somente para os falsos profetas essa conduta mais severa, né? Mas a questão também sobre os costumes dos próprios cretenses daquele lugar. A má conduta dos crentes cretenses, né? Ela estava impregnada com a cultura daquelas pessoas. Eu posso dar um exemplo aqui em relação, por exemplo, vocês com certeza devem ter assistido algum filme em relação à cultura da Grécia, alguma coisa relacionada à mitologia grega, como Troia, Fúria de Titãs, esses filmes assim. Conhecem, esses filmes. A gente percebe ali que tem um pouco de eufemismo em relação às lendas gregas. Mas se vocês forem perceber, as lendas reais, elas são impregnadas de abominações, são coisas completamente nojentas e que elas refletem somente o caráter da cultura daquelas pessoas. Por exemplo, igual a gente estava aqui falando sobre a tradução do nome Creta, né? Dos cretenses, que é mentirosos, né? Exatamente. Entendeu? E qual é a maior característica do deus Zeus? É ser um mentiroso. Um homem que é um deus, né? Que é casado, que ele sai traindo a sua esposa com várias outras mulheres. O poder de persuasão que ele tinha, né? Que ele criou. Exatamente. Aqui é O Loki cultura, gente. também, né? Aqui é cultura. Exatamente. Exatamente. E o inimigo ele é articuloso, ele é muito astúcio nessa questão, porque ele tenta justamente fazer e inverter os valores. Uhum. E às vezes jovens, eu falo como pastor jovem, eu sou jovem ainda, tá, gente? Não? Você é jovem, pastor. Eu sou jovem, um pouquinho. Então eu falo assim, que eu já passei por essa fase, ainda passo muitas coisas, mas o intuito do inimigo é tentar trabalhar na mente e no coração do jovem. Como? Invertendo as coisas. Se ele consegue inverter e fazer com que você tenha vergonha de lutar pela verdade, porque hoje a verdade já não é mais verdade, né? É relativo. É relativo. Entendi. Para eles, não, mas não é bem assim. Então, nós temos que nos posicionar. Tanto que Paulo adverte Tito sobre Fala que eu essa, já estou emocionada. sobre essa questão. Não, acabou coçando pra falar. que Ai, Paulo meu Deus. adverte Tito a respeito dessas questões? Quando vê os falsos mestres, ele usa uma palavra o quê? Tapar realmente as bocas. Como? Não dando brechas. É se posicionando realmente, que nós acreditamos em uma verdade que ela é absoluta. Verdade. Né? Exatamente. Você está erguendo, de fato, a bandeira da palavra de Deus, né? E o que é interessante é que é citado nessa carta que os cristãos estavam pegando costumes dos cretenses. Eles estavam ali inseridos nessa cultura totalmente contrária à palavra de Deus e estavam pegando algumas características da cultura de lá. E o mundo, ele prega que o quê? O que te corrompe é o meio. Enquanto a palavra de Deus fala totalmente o contrário. Nós não somos produtos do meio. Exatamente, nós não somos produtos do Gostei meio. Anote. E independente do lugar que nós estamos, nós temos que iluminar. Nós não deve ser o meio que deve nos corromper. Não deve ser essa pressão que o mundo coloca que deve nos fazer com que a gente seja contrário à palavra de Deus. Não vos conformeis com este Exata, mundo, perfeita. né, amiga? Exatamente. Nem o que nele há, né?
se amoldem, não usem a forma do mundo, mas usem a forma que Deus colocou, porque a vontade de Deus é boa, é perfeita e é agradável. Então, essa mensagem que Paulo traz para Tito é a mesma que traz para nós hoje, juventude. Que por mais que, às vezes, há mensagens sutis que o inimigo quer colocar, há coisas sutis que a gente pensa, talvez não seja errado, talvez, não, só isso aqui, e acaba negociando verdades que talvez são pequenas, mas que vai gerar um grande estrago na nossa vida. É verdade. E é incrível vocês perceberem como que a lição ela está bem estruturada, está bem ligada. Vocês vejam, Tito, foi designado para estabelecer liderança. A partir do momento que ele estabelece liderança, ele vai tratar dos falsos mestres, dos falsos ensinos. Porque os falsos ensinos, eles são destruidores. Mas Tito, ele também se preocupa exatamente com o que a Amanda disse, com a confusão que estava sendo gerada dentro do seio da igreja, que influenciava toda a vida dele. Por isso que a carta de Tito, e isso a gente vai tratar no ponto 3, tem um aspecto de disposição geral. O que são disposições? O que são exortações gerais? São coisas, gente, que são aplicáveis em coisas do cotidiano, coisas do odierno. Por quê? É no odierno, é no dia a dia que a gente é provado na nossa fé. É no dia a dia que a gente vê se a gente está sendo mundano ou não. Por isso que, assim como a carta de Timóteo, a carta de Tito, ela também traz exortação para jovens, traz exortação para mulheres, para idosos, para a família em geral. Né, pastor Eric? Exatamente. Ele não restringe apenas um grupo de pessoas, né? Não. Ele, no capítulo 2, ali, se você pegar todos os versículos, se você for ler, um é relacionado a jovens, outro é relacionado às mulheres, outro é relacionado a homens, outro é relacionado às pessoas mais experientes, mas é para todo o grupo. Ele inclui todo o grupo mesmo familiar aí no contexto geral. Como que Paulo ele se preocupou de que Tito tratasse desses aspectos que muitas pessoas veem como mínimos, mas que são extremamente importantes. Inclusive, a carta de Tito poderia ter sido melhor aproveitada durante mais tempo, mas nós ficamos, né, com um tempo um pouco mais restrito, mais restringido, justamente porque as pessoas não conseguem ver o valor que existe no odierno, o valor que existe em tratar de assuntos sobre a instituição familiar, por exemplo. Exatamente. E isso é algo primordial, né? Isso é princípios, né? São princípios que nós devemos carregar. São as coisas comuns e diárias da nossa vida, né? Exatamente. Isso é algo que nós vivenciamos todos os dias, como a Tainara vem batendo na tecla aí. Todos os dias nós passamos por isso aqui. Inclusive, como essa lição deveria ser muito mais aproveitada, porque olha só o que Paulo fala com Tito, dizendo sobre a instrução para as mulheres, que mulheres mais jovens, moças, digamos assim, devem ser instruídas por mulheres mais velhas, assim como os mais moços por homens, por experientes. Gente, será que isso acontece no meio da juventude? E deveria ter uma lição só sobre isso, será que né, tipo gente? Assim, só mandando recadinho para amiguinho, para amiguinha? Exatamente, porque nós que somos jovens temos a tendência de querer conversar com pessoas da nossa idade. Exatamente. Mas são que pessoas... talvez vamos entender. E esse que é o problema. Entre são aspas. pessoas que têm exatamente as mesmas experiências que você e não vão conseguir te instruir da forma certa. Por mais crente que seja essa pessoa. Exato. Por exemplo, eu e a Amandinha, a gente trabalha junto, então a gente conversa muito, nós somos amigas bem próximas. Mas tanto eu quanto ela é algo comum. Toda vez que a gente quer um conselho sério sobre alguma coisa da nossa vida, a gente não procura uma outra. A gente sempre procura uma irmã mais velha aqui da igreja. A gente sempre corre pra Renata, pra Betinha, pra Cristina, pra tia Miriam. A gente corre pra essas mulheres, a gente conversa com a Jace, enfim, com as esposas dos pastores e com as irmãs, irmã Rosângela, que são pessoas que já viveram, que já passaram por aquilo. O que uma pessoa que ainda não é casada, o que é uma pessoa que ainda está vivendo tudo ali no ideal e não no real vai poder me ensinar. Exatamente. Então, assim, gente, é importante que nós, jovens, tanto os homens quanto as mulheres, andem com pessoas que são mais velhas, que são pessoas mais instruídas, que são pessoas mais sábias. Então, tomem esse cuidado, tenham esse zelo para que a sua vida cristã ela permaneça saudável. Exato. Eu tenho uma experiência que quando eu entrei na igreja, eu tinha 12 anos. E assim, eu não andava com os adolescentes da minha idade.
E aí, naquela época era muito estranho, porque todo mundo brincava, tal. E não é que eu não brincava e não fazia as coisas, mas eu sempre buscava referência de pessoas mais velhas. E hoje eu olho para trás e eu não sei se 2 ou 3 dos adolescentes da minha época ainda estão na igreja. Todos os outros se perderam. Por quê? Quando eu estava no meio dos adultos, eu via a experiência deles, eu ouvia o conselho deles. Inclusive, só de estar perto deles, eu fui livrada de várias situações ruins, várias situações prejudiciais para a minha eternidade. Então, olha só a importância de você andar com pessoas que são mais velhas, né, pastor Eric? Exatamente. Por isso que eu estou aqui, ó. Não, mas Todo conhecimento. Perto. exatamente. Essa questão é dessas pessoas mais experientes, podemos dizer assim, ela já passou por essa fase, então ela sabe te instruir verdadeiramente dentro dos padrões e dos princípios bíblicos, né? E isso é o que nós temos perdido muito hoje no meio da sociedade, que tem perdido esse intuito familiar, que Paulo também brigou por isso, né? Lutou por isso, para não perder esses valores. Perder esses valores como? A mãe ensinar a filha, o pai ensinar o filho. Mas ensinar o quê? Ensinar justamente esses padrões bíblicos, né? Esses padrões, esses princípios bíblicos. Eu lembro quando eu era novo ainda, menino, que eu ia na igreja, a minha mãe me corrigia, o meu pai me corrigia. E às vezes um simples olhar dele, depois eu entendia aquela correção, o que ele estava querendo dizer para mim. Então hoje eu cresci e fui ensinado de maneira correta nos princípios bíblicos. E hoje eu tenho isso para mim. Hoje eu guardo esses princípios. Então, quando nós somos, às vezes, corrigidos, Tainara, às vezes, quando nós somos ensinados, é importante que nós aceitamos a correção. Hebreus, capítulo 12, verso 5 ao verso 9, vai dizer isso. Aquele que aceita a correção é como um filho, né? E ele traz uma pergunta lá assim, que pai não corrigiria o filho? Ou que pai não educaria o filho? Então, às vezes, quando o pastor está te exortando, te chamando a atenção, às vezes é para algo melhor, tá? Às vezes nós jovens temos a mania de levar isso para o coração e ficar magoado, angustiado. Não. Aqueles que não aceitam a correção, esses são bastardos. É o que Hebreus nos deixa esclarecido. Eu não sou órfão, gente, eu tenho um super pai. É isso aí. E, pastor, tudo que você está falando, a gente está citando sobre essa questão do ensino que as pessoas mais velhas, como você falou sobre mãe passar para a filha, isso. É muito interessante porque hoje, na nossa cultura, é muito falado que a moça tem que ser empoderada, deve conquistar suas próprias coisas, mercado de trabalho, cada vez mais crescer profissionalmente. E aí, hoje, muitas moças não sabem fazer uma comida, não sabem limpar uma casa. Essas coisas, pastor, eu queria saber, tem a ver também com uma forma de ensino para as mais novas também? Do nada, isso as tem moças a ver? só... Vai, pastor. Não, é porque eu tô só pensando. Não me bata Vamos chegar depois. na parte dos meninos agora, mas eu quero aprender. Vamos. Lições práticas para as moças agora. É o novo quadro da IBD. Gostei. Tem sim, tem toda uma questão de uma cultura, né? Às vezes as pessoas... Não é pecado, Amanda, buscar a sua satisfação, o seu estudo, ser uma pessoa independente, não é? Mas desde que você não esqueça do papel primordial de uma mulher. E desde que você não se esqueça do papel primordial de um homem. Então, isso a gente tem que ser ensinado, e a gente é ensinada primordialmente pelos nossos pais. Não? É importante, às vezes, quando a sua mãe estiver fazendo algo, mãe, eu não sei fazer, e você estiver preparando para um futuro, que vai chegar uma hora que você vai Aí, na hora de entender casa, isso. Como que as meninas fazem? Mãe, eu não sei fazer, eu não vou fazer. Né? Fala, em vez Não, de gente, ter eu não humildade, sei fazer, me ensina. Exatamente. Mãe, quero Exato. aprender a fazer isso. Pai, como é que é essa questão aqui? Eu tenho dúvida. Como é que funciona isso? Ou senão, você pode chegar para o pastor também. Eu tenho certeza que ele vai te entender nessas questões. Né? Às vezes tem vergonha de perguntar para o pai e para a mãe. Pode chegar para ele que ele vai te exortar nessa questão e vai te ensinar. Às vezes a pessoa também não tem um pai e uma mãe. Isso. Gente, Deus não nos deixa órfão. Aqui na igreja existem... Eu posso falar por experiência própria, porque eu perdi meu pai com 9 anos, mas com essa perda, eu posso dizer que eu ganhei vários pais aqui na igreja. Vários Exatamente. pais. Isso é uma riqueza que o Todos Evangelho os traz. pastores, todos os presbíteros, Glória os a meus Deus. líderes, eu tenho referência deles para eu crescer como um homem. Glória a verdade. Deus. Glória a Deus. Essa referência é importante, né? Porque às vezes nós temos aqui vários pastores e cada um são de maneiras diferentes. Porque nós somos um corpo
com vários membros e cada um vai completando um outro. Às vezes eu posso passar algo para alguém de maneira diferente que o pastor Jairo também complementa essa outra etapa. Então, às vezes eu posso passar algo para ele diferente e o pastor Jairo complementar isso de outra maneira também. Isso aí. Então a gente vai se complementando. Às vezes, como Timóteo era tímido, mas Tito já não era tímido. Então, às vezes pode ter essa diferença entre os pastores, entre os líderes, mas é importante, como o Mateus falou, você pegar as coisas positivas e trazer aquilo para o meio padrão bíblico, para o seu ensinamento e se criar uma pessoa melhor, se fazer um jovem melhor, um adulto melhor. Amém. Perfeito. E assim, o que mais eu acho também que é bom enfatizar nessa última lição é que Paulo, ele cita um conselho para os jovens, que é uma palavrinha bem legal. Ele fala sobre moderação. Ele fala sobre moderação. E o que é legal é que nos seus ensinos finais, ele começa ali a fazer as instruções para Tito, citar tanto para família, né, mulheres, como foi falado, moças, e aqui aos jovens. Ele incentiva a moderação. E o que é interessante a gente falar é que Tito, ele era jovem, ele era um jovem pastor. E ele estava entre mais o seu público ali, mais, né, falando mais para o seu público, um público mais jovem. Paulo instruiu para ele a maneira de falar para os idosos, a maneira de falar para as mulheres. E agora aqui, meu filho, você vai instruir a galera da sua idade, a galera mais nova. Como é que você vai instruir? Como é que você vai falar com eles? Se Tito ele poderia falar, é porque Tito era, de fato, um grande exemplo a seguir. Exatamente. Ele estava falando porque ele estava vivendo o que ele estava pregando. E, pastor, a gente falou sobre a questão de Paulo cita que mulheres mais velhas instruem as mais novas. Mas aqui, Tito é um jovem pastor e estava instruindo também os mais jovens e também outros mais velhos. Será que é possível hoje a gente encontrar esse sentido de que jovens podem orientar outros jovens? Ou até instruir outros mais velhos? Como é que funcionaria isso? Com certeza, né? Eu acho que a vida ela vai te dando uma experiência e, de acordo com o padrão bíblico, também você vai aprendendo as coisas. Mas desde que o jovem ele seja irrepreensível, que ele seja um jovem crente de verdade, que ele entenda os primórdios cristãos, ele pode sim ser exemplo, ele pode sim ensinar outro jovem, ou até mesmo uma pessoa mais experiente. Às vezes uma pessoa mais jovem pode ser instruída pelo Espírito Santo para poder exortar alguém mais experiente. E alguém, se tiver direcionado também pelo Espírito Santo, ela vai entender aquilo como uma exortação. Então pode sim. E Tito, além dele ser novo, o Amanda e Tainara e Mateus, ele tinha algo que ele vivenciou na caminhada junto com Paulo. Ele acompanhou Paulo, tanto é que ele é relatado na carta aos Gálatas, na carta aos Coríntios. Ele caminhou junto com Paulo na segunda carta aos Coríntios, que ele escreve, ele estava lá junto, participando, instruindo. Então ele foi pegando experiência com Paulo ali, porque Paulo era uma pessoa mais experiente e estava passando o seu legado, os seus ensinamentos para a pessoa mais jovem, né? Paulo tinha mais de 60 anos, Timóteo já era bem mais novo. Então ele pegou esses padrões que ele já tinha vivido e passava a ensinar isso. Eu hoje, como pastor jovem, eu procuro aprender com os pastores mais experientes, né? Isso é lógico, é fato. Então quando eu vejo o pastor Jairo falando, o pastor Elias falando, uma pessoa mais experiente, eu vou pegar esses pontos positivos e eu vou aprender com isso. Eu tenho que aprender com isso. Tenho que pegar esses pontos positivos e aprender. Mas do mesmo modo também, eu também posso, de maneira instruída pelo Espírito Santo, exortar jovens, exortar aquelas pessoas que necessitam e precisam. Até irmãos mais experientes. Né? Isso acontece. Não acontece só dentro da igreja, mas nós temos que estar preparados de maneira abrangente, fora daqui. Sim. Às vezes a pessoa me aborda no serviço agora, eu falo assim, eles sabem da minha religião, sabem da minha liderança eclesiástica, às vezes fala assim, depois eu preciso de 5 minutinhos com você. E às vezes na hora da janta... 50 minutos depois. E às vezes a gente tem que jantar ou almoçar mais rápido para poder tirar essa dúvida. E às vezes são assuntos pertinentes a casamentos, e são pessoas muito mais experientes e aceitam essa correção. Então, isso é algo que carregamos, tá? Isso é lindo, porque o que formata, de fato, o homem e uma mulher é a palavra de Deus, É a palavra de Deus. O que diferencia de tudo. E Paulo, a gente pode aproveitar o que Paulo disse para Timóteo também, né? Ninguém despreze o fato de você ser jovem, né? Ninguém despreze a sua juventude. Mas cresçam em Deus, porque
na sua vida você vai encontrar pessoas que vão até você buscando referência. Pensa no Claro. desafio que Tito teve, gente. Jovem não gosta de receber repreensão, conselho nem de adulto. Quem dirá de outro jovem? Pensa a pessoa repreensível que tinha que ser Tito. Porque era uma Firme. pessoa que ele dava uma exortação e ninguém podia retrucar e falar: ah, e você? Igual, hoje em dia, se você fosse repreender alguém da sua idade, essa pessoa poderia te acusar de algo que você faz, ou essa pessoa se envergonharia porque sabe da vida santa que você leva? Essa é a questão. É uma reflexão que nós temos que fazer. verdade. Ué, você está falando que eu não posso xingar, mas você xinga? Você está falando que eu não posso falar mal, mas você vive fofocando? E aí, juventude? É o alerta dessa manhã. Ih, rapaz. Depois desse tapa, né? Paulo ainda vem e... Uau. Eu gosto que para os deterministas, Paulo é o pai deles, né? A fonte dos deterministas é Paulo. Mas Paulo não é nenhuma, nem duas, nem três, mas várias vezes diz que a salvação é para todos. E aqui na carta de Tito não é diferente. Todos podemos ser salvos por meio de Cristo. Todos, todos. Sinto É cheiro só, de treta. é só isso, gente. É todos e ponto final. Salvos por meio da Graça. Exatamente, né? Exatamente. Aqueles que corresponderem ao chamado. Você está correspondendo, meu filho, é para todos. Exatamente. O chamado é Exatamente. para todos, nós temos que crer. Exatamente. E crer nos leva a ter uma vida santa. Crer nos leva a ter uma vida justa. Crer nos leva a viver conforme Andar o alinhado. Evangelho. Então, se nós estamos crendo, nós estamos amando a Deus, nós estamos perseverando, nós estamos salvos, indo para o céu. É uma coisa crentes em contínua, Jesus. então, né? Exatamente. É. Abrindo Todo mão do dia. pecado, Salvação, abrindo mão porque da... se você deixa de né? fazer, É o caminho você da vai santidade. É todo dia, gente, a Ai, ai, santificação. Duas coisas, Amandinha. O pastor Eric não exaltou os meninos, tá? Desceu a só as meninas. E segundo, lição 13, a gente não falou sobre corte. Você vai falar da oferta? Fala que quem não ofertar não vai casar. Todos os caminhos. Agora vai falar também sobre os meninos também. Jesus. Então, vamos falar da oferta, né, gente? Nada aconteceu aqui. Tá aparecendo aí para vocês os dados bancários, o Pix, o PicPay. Você pode ofertar de maneira digital. Porque todo ofertante é abençoado por Deus. E mais o que, pastor Eric? Fala pra nós. Que eu tô muito emocionada aqui. Tem que vocês perguntar no chat por que ela tá rindo, gente. Aí Exatamente. a Tainara vai comentar aí por que ela tá rindo. Então, gente, é porque eu falei pra Amanda bem assim, que quem não ofertar, não vai casar. Tô falando. Por quê? Ai, gente. Quem não Todos os oferta tem o caminhos levam à coração corte. fechado. Quem tem o Não tem o coração coração fechado, generoso. não tem o coração generoso, vai receber a não vai ser bênção. abençoado. Não vai. Então, a sua bênção que Deus está preparando não vai chegar. Inclusive os meninos, tá? Menino que não oferta, meninas, ó, Pastor abre Eric, fala o dos olho. meninos agora. Fala, Vai, pastor, tá. por que que é Pastor. importante dos meninos ofertarem, o sacerdote titular? Meninos, vamos lá, vocês têm que ofertar, tá? É um papel primordial dos Exatamente. homens. Ser tá? provedor. Tá vendo? Ser provedor, trabalhador, homem honesto, sincero, dentro das suas vertentes, né? Dentro Suas possibilidades. das suas possibilidades. Mas vamos ofertar, Amém. vamos contribuir para o Com reino de generosidade. Deus. Com generosidade. isso É isso aí, tá Mostra bom? para as meninas que você vai ser um provedor, que você vai ser um sacerdote do seu lar e bora ofertar. Tua palavra é uma semente, meu coração é uma terra boa. Então Deus, faz essa semente brotar. Deus, faz ela crescer, germinar. O teu espírito convence, vou editar o meu comportamento, deixar o velho homem pra trás e aquelas coisas de criança. Eu vou crescendo, absorvendo, desenvolvendo amor em Deus. Vou crescendo, absorvendo, desenvolvendo amor em Deus. Vou crescendo, absorvendo, desenvolvendo amor em Deus. Vou crescendo, absorvendo em Deus, em Deus. Tua palavra é uma semente, meu coração é uma terra boa. Então Deus, faz essa semente brotar. Deus, faz ela crescer, germinar. Teu espírito convence,
vou editar o meu comportamento, deixar o velho homem pra trás e aquelas coisas de criança. Eu vou crescendo, absorvendo, se envolvendo amor em Deus. Vou crescendo, absorvendo, se envolvendo amor em Deus. Vou crescendo, absorvendo, se envolvendo amor em Deus. Vou crescendo, absorvendo. Né? Agora que todo mundo ofertou, vou ter que dizer, né? Que responsabilidade do homem Tito. E apesar de não termos falado diretamente aos meninos, né? Como a Tainara falou, eu tenho certeza que os meninos que estão assistindo devem estar pensando, poxa, eu preciso ser um pouco mais Tito, né? Eu preciso me dedicar mais ao Senhor, eu preciso ser firme, eu preciso vigiar, né, pastor Eric? Exatamente. Hoje nós jovens, os jovens, eles querem aproveitar a sua fase, né? Fala assim, não, eu sou jovem, eu tenho que aproveitar a minha fase da juventude, eu tenho que curtir, eu tenho que fazer isso, fazer aquilo. Mas você repara que Tito, como jovem ainda pastor, ele se devotou a Deus, ele se entregou a sua juventude a Deus para poder servir. E às vezes o servir também é um papel que nós, tanto os meninos como as meninas, devem fazer diante de Deus. Né? Amém. E ele ofertou a sua juventude para poder cumprir o papel que Deus tinha ordenado para ele. Uau, que lição maravilhosa, Glória a né? Deus. Aprendi demais, pessoal. Obrigada, pastor Eric, pela sua participação. Obrigada, Matheus. Glória a Deus. Se tem algum visitante nos assistindo aí, muito obrigada. Que Deus te Comenta. abençoe. Seja sempre bem-vindo no nosso meio. E é isso, pessoal. É isso aí, pessoal. Ficamos felizes que vocês ficaram até o final com a gente. Eu saí daqui, ó, gente, com o cérebro... Muitas Edificada, informações, edificada. né? Glória a Deus. Alma edificada. E pra gente finalizar aqui, não esqueça de você curtir, comentar e compartilhar se ainda não compartilhou. Gente, Possível, todo mundo muita já gente compartilhou. precisa de ouvir esse ensino. É verdade. Então, Matheus, jovem abençoado, ore pra gente finalizar essa aula, então. Solteiro. Vai, ora, Matheus. Amém. Então vamos orar, né, gente? Agradecer a Deus por mais uma aula que o Senhor tem nos dado graça para nós acompanharmos, né? Então aproveite para refletir, aproveite para aprender e praticar o que nós aprendemos aqui hoje. Amém? Vamos orar? Senhor, meu Deus, meu Pai, obrigado, Senhor, por mais uma aula que o Senhor tem nos dado, meu Deus. Agradecemos a Ti, meu Pai, por todas essas lições que o Senhor tem nos dado esse trimestre, meu Pai. Ó, Senhor, que o nosso caráter, meu Pai, seja firmado, Senhor, como esses homens, meu Pai, que entregaram tudo, Senhor, por amor de Ti, meu Pai, e principalmente em Teu Filho Jesus Cristo, meu Pai. Faça as Tuas obras, Senhor, em nosso meio. Envie o Teu Espírito Santo para guiar a nossa mente, o nosso coração e em nossas emoções, meu Pai. Ó, meu Deus, guia, Senhor, cada um de nós em tudo que nós façamos, meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. 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 Tchau, pessoal.